quando a gente está falando de desafios da inclusão e do que precisa acontecer para a gente, de fato, ter uma escola inclusiva, uma sala de aula inclusiva, a primeira ruptura que a gente precisa fazer é que pensar a escola e pensar a sala de aula é pensar num lugar que é de direito de todas as pessoas. A gente não pode ter nenhuma dúvida sobre isso. Então, não, a criança, o jovem, o adolescente, ele não tem que performar nada para ter direito a estar em sala de aula. Ele tem que simplesmente ser gente, né? Está lá na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, a nossa Constituição. Todo ser humano tem direito a. Qual que é a condição para ter direitos? Ser humano. Então, isso é uma primeira coisa, e já é muito, porque a escola, durante muito tempo, historicamente, ela foi um lugar de exclusão, né? Quando a gente olha para a história da educação, a gente sabe que a escola começou, primeiro, só para as pessoas que tinham poder aquisitivo, né? As classes mais abastadas, ricas, e para meninos, depois só para meninas separadas de meninos, e ainda de classes ricas, né? Mais tarde, só que ela foi chegar para a população negra, para as pessoas pobres e, muito recentemente, para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são os últimos sujeitos a acessarem a escola enquanto lugar comum de aprender. Isso já revela boa parte dos nossos desafios, porque significa que a gente tem uma longa caminhada até aqui, que foi cumprida sem que as pessoas com deficiência estivessem fazendo parte, né? E aí a gente acha que para ter uma escola inclusiva, para ter uma educação inclusiva, a gente precisa aprender sobre as características dessas pessoas que foram historicamente excluídas, não porque a gente discriminou, né, mas porque elas tinham características que impossibilitavam de estarem na escola. Então, porque tinha síndrome de Down, elas tinham uma deficiência intelectual, aí não dava para estar na escola, porque tem autismo, e aí tem questões comportamentais, aí não dá, aí a gente foi abrindo exceções, né, e aí a gente acha que para corrigir isso, hoje a gente tem que aprender tudo sobre essas características que muitas vezes são lidas como patologias, né? Como questões do campo da saúde. E isso não é verdade. Para a gente pensar a educação, e aí eu retomo o que eu falei no início, e a escola inclusiva, a gente não olha para o sujeito nas suas particularidades num primeiro momento. A gente olha para a escola, para o jeito de ensinar, para as condições que ela oferece, para as condições de acessibilidade, para as práticas que são oferecidas e construídas ali naquela escola. Claro, tudo isso em relação com os estudantes. E aí, entre esses estudantes, haverá os estudantes com deficiência. Mas é muito importante a gente fazer esse deslocamento, porque, em geral, a gente fala educação inclusiva e as pessoas já pensam, cadê o laudo? Cadê o diagnóstico? Eu tenho que aprender sobre autismo, eu tenho que aprender sobre paralisia cerebral, eu tenho que aprender sobre síndrome de Down. Não. Você precisa olhar para a maneira como você ensina, para os seus métodos, para as suas técnicas, para as suas práticas, para o seu currículo e pensar, o meu repertório construído até aqui contempla todas as pessoas? Ele é suficiente para que todas as pessoas estejam na minha sala de aula e sejam contempladas, tenham oportunidade de aprender e de participar? Sim ou não? Em geral, a resposta é não, né? E aí, onde que vai estar o problema? No currículo, nas práticas, na maneira como a escola está organizada, nas relações, e não nas pessoas. Porque se a gente acreditasse que o problema está nas pessoas, a gente voltaria para o paradigma anterior, que é, então, o problema está com elas, a gente segrega elas, deixa elas separadas, e a escola segue aqui como ela tem que seguir. A gente já superou isso na história. A gente já sabe que a escola é um lugar para todas as pessoas, porque a escola é a antessala desse mundo que a gente quer, com justiça, com equidade. Então, ela não pode ser um lugar de exclusão. Então, ela precisa criar mecanismos, ferramentas e práticas que sejam, que promovam, né, a equidade, que promovam o acesso ao currículo de forma equânime para todas as pessoas, para as crianças pretas, para crianças com deficiência, para as crianças indígenas, quilombolas, as crianças das comunidades rurais, todas elas precisam estar contempladas. E acho que é assim que a gente começa, então, a pensar
né, da inclusão, tirando o olho lá do laudo, do diagnóstico, e achando que a gente está falando dos diferentes por conta disso, e colocando o foco na escola, na maneira que foi construída sobre ensino, no modo de ensinar, no currículo, e aí pensar se isso pode ou deve ser revisto.